Olá, bom dia! Estamos com mais um programa Mulheres de Fé em Ação e o nosso tema, continuando falando sobre família, é a harmonia na família. Não sai daí, nos aguarda! Bom dia, que bom que você está aí! E hoje, nessa manhã maravilhosa, temos a presença das Mulheres de Fé em Ação, a nossa psicóloga Valéria Queiroz e nossa amada Maísa. E hoje a gente vai continuar aquela série, né, Valéria, que tem mexido com a gente, tem mexido com o nosso público e tem sido assuntos realmente relevantes, que hoje em dia a gente precisa estar falando sempre sobre isso, né? A questão da família, uma família forte, a igreja vai ser forte, outras coisas vão ser fortes, mas edificar o seu lar, a sua família numa harmonização, num contexto harmonioso, isso faz toda a diferença, não é assim, Valéria? Toda a diferença faz quando existe essa harmonia na família. E a gente quer falar sobre isso porque é algo importante demais, porque na hora que uma família anda em harmonia, você também está em harmonia com você mesmo. É tão interessante, né? Que quando a gente quando a gente tem uma família onde não há o desentendimento, onde a gente consegue respeitar o espaço do outro, a gente consegue entender as dificuldades. Eu consigo entender a dificuldade do meu pai, eu consigo entender a dificuldade da minha mãe, dos meus irmãos, porque tem famílias que os irmãos são brigas terríveis, né? E dentro desse texto, Valéria, o nosso texto bíblico como base nessa manhã é em Amós 3,3, que diz assim: ora, duas pessoas poderão caminhar lado a lado se não estiverem de acordo? Uau! Perfeito. Né? Veja bem, como esse contexto familiar entre pai e mãe, quando se há uma harmonização, a criança, o adolescente, ele vendo essa sistemática saudável, ele vai entrar na harmonia também do lar, né? Assim, Valéria? Exatamente isso. É uma coisa que acontece naturalmente, né? Quando existe essa coisa de um estar perdoando, estar entendendo, compreendendo, tem que haver o respeito, a desculpa, o perdão, que muitas vezes a gente não usa isso. Me desculpe, me perdoe. O pai também pedir perdão ao filho. Muitas vezes o pai e a mãe, eles fazem coisas que desagradou ao filho. Isso também acontece. Não é só os filhos que desagradam aos pais, mas muitas vezes um pai e uma mãe desagrada ao filho, não respeita. E aí a gente tem que ser humilde o suficiente para pedir perdão. E Maísa, e dentro disso, né, o adolescente ou a criança, ela se sente um pouco inferior, né? Quando não há harmonização, porque como é que ela vai se chegar que ela possa falar o que ela sente ou falar o que ela pensa e ela ouvir não o que ela quer, mas de uma forma suave, né? Harmoniosa. O que é que você diz sobre isso, Maísa? É muito interessante essa questão de harmonia no lar, né? Porque, como a gente começou a falar, parte daqui, o começo de tudo são os pais, né? O marido, a mulher, que decidiram se juntar, os dois com ideias diferentes, com criação diferente, com formas diferentes. E para se harmonizar nesse tempo, já é difícil, né? E se não houver essa harmonização, essa tranquilidade no lar, como é que os filhos vão ficar? Né? Aí o que a gente tira nessa questão de harmonia? Coisas bestas, né? O homem foi, tomou banho, jogou a toalha em cima da cama. Problema. Discussão, briga. A mulher foi, deixou o sapato no caminho, aí o rapaz tropeçou, briga, problema. Ou seja, coisinhas simples, né? Coisinhas simples que faz com que a harmonia comece a balançar e daí um pouquinho, daqui a pouco vai aumentando. E os filhos, quando estão ouvindo isso, discussão, briga, é muito conflitante para a criança viver um lugar onde só tem briga, confusão, tem xingamento, tem falta de respeito, né? E a comunicação, ela precisa ser saudável. Sim. Ela precisa ter respeito, ela precisa ter honra.
e o lugar melhor que seja dentro da sua própria casa. Que a casa de pessoas ou lugares diferentes que seja no seu contexto diário, que seja harmonioso também. E muitas das vezes, Valéria, a gente vê essa questão também retratada com o adolescente. Porque da forma que ele é tratado, muitas vezes é a forma que ele vai bater a bola de volta. Né? É que nem um jogo de ping-pong, né? Você joga, mas não é para jogar como um ping-pong, que você joga para o outro não acertar. É como se fosse um outro jogo que você jogasse para o outro jogar de volta. Né? Isso. Por quê? Porque dentro disso aí vai haver uma coisa saudável, uma comunicação saudável, aonde todos vão sentar à mesa, aonde todos vão olhar e vão dizer qual vai ser o planejamento do ano que vem. Não é que o adolescente ou a criança, ela vai organizar isso, mas é importante que você insira ela dentro desse contexto. Você senta e diz assim, e aí, o que é que vocês acham do cardápio dessa semana em casa? O que vocês gostam? Vamos ver o que é natural? Vamos... Então, em conjunto, em harmonia, porque um lar bem harmonizado, onde há riso, bem alicerçado, é diferente. E a gente pode, não é isso, Valéria? A gente pode mudar o quadro. Podemos mudar o quadro, é só começar a querer, né? A querer e você entender que precisa andar o quê? Mais com calma, sem palavrões. Não é para permitir palavrões em hipótese alguma dentro de casa, né? Muitas vezes o pai fala palavrão, mas não quer que os filhos falem. Não existe isso. Não é para os pais falar palavrão. E outra coisa, essa coisa de o filho, você comparar um filho com o outro. Não faça isso, porque isso vai causar uma desarmonia entre os dois irmãos. Porque já começa assim, porque meu filho, ele lava a louça e você, quando vai, quebra tudo. Não, você vai aprender. Vai, meu filho, fique lá perto do seu irmão, para ele lhe ensinar como é que lava a louça bem direitinho, para você começar a também ficar organizado e não quebrar. Não é? Porque isso, você pode, você consegue. Então, é sempre palavras de incentivo, é sempre palavra que você pode. Tirou nota baixa, você é inteligente. Agora, você tirou nota baixa porque você está estudando pouco. Não, mas eu estudei. Então você ficou nervoso na hora. Vamos avaliar o que é que está acontecendo. Então esse lar é um lar que está sempre o quê? Buscando o melhor, a melhor forma de se encontrar para se viver bem em harmonia. E você falou uma coisa, Valéria, bem interessante sobre a comparação dos pais com fulaninha é melhor, você só faz besteira. Quando eles crescerem, cadê aquela amizade do irmão? É um chateado com o outro, um beliscando o outro, porque é o ciúme, fica com ciúme, que o pai, meu pai gosta mais dele do que isso. Vai crescendo, os filhos vão crescendo achando que é a verdade. E Maísa, né? E Valéria, lembrando disso, né? A gente viu um contexto muito lindo que poucas pessoas não vão saber do que eu vou falar, mas a vida de José. Sim. Ele tem irmãos, né? E José e ele tinha um outro irmão, era só os dois, eles eram filhos de Raquel. E os outros eram filhos de Lia. E Jacó, Israel, ele tinha um amor muito grande por esses dois filhos, porque existia toda uma história. Mas ele se deixava transparecer isso. A ponto de que os próprios irmãos, houve uma divisão, houve uma inveja, na qual colocaram José, né, em toda aquela situação. Né? Venderam José como escravo, enfim, a maioria sabe dessa história. Mas assim, para você ver como isso que vocês colocaram nessa manhã, o quanto isso, de fato, a gente tem que ter muito cuidado e muita cautela em comparar. Comparar com o colega, comparar com o irmão, porque isso não é saudável. Porque e isso pode até inibir a criança ou o adolescente a não mostrar o talento e a habilidade que ele tem. Porque cada um tem seu talento e sua habilidade. Se você for procurar, um vai saber pintar, o outro mais ou menos, então nunca ninguém vai ser igual a ninguém. Então essa questão da comparação traz muita desarmonia no lar. Traz, muita desarmonia. Inclusive com amigos, né? Porque aí o que é que vai acontecer? Se você compara em casa, os seus filhos vão começar a se comparar também com os amigos lá fora. É uma automaticamente, confusão, é um problema. Né? E aí ele não vai ter uma identidade própria, porque ele está sempre se achando inferior e achando que o outro é melhor do que ele, que o amigo sabe mais, né? E aí cria vários problemas e muitas vezes, sabe o que é que acontece? Esse filho, ele vai chegar com 17, 18 anos, sem saber o que quer da vida, se achando incapaz. Se você for
for dizer, meu filho, vamos fazer, ó, tá tendo concurso para tal coisa. Passo nada, tá vendo que eu vou passar no concurso desse? Poder das É palavras, muita né? gente, eu não Tem. tenho capacidade. Por quê? Porque foi escutado muito isso. Quando era criança, né? Você não é capaz. Não, você do jeito que você tá, você não vai para lugar nenhum, viu? Você não consegue nada. Não é dessa forma. A gente tem outras formas que a gente pode falar com os nossos filhos, mostrando a eles que eles estão errados, mas que eles têm condições, que eles podem. Isso é muito importante, esse trabalho de se viver em harmonia. E harmonia não é uma Dá coisa trabalho. difícil, não é uma coisa difícil. É uma coisa que requer o quê? De cada um da casa, um desprendimento em querer viver em harmonia. Até porque nós estamos criando os nossos filhos para ser grandes homens e mulheres de Deus lá fora, no mundo. Na E sociedade. ali a nossa casa, ele é a melhor escola. É por isso que eu digo, muitas vezes as pessoas, é um púlpito, o púlpito é onde você fala, não. Eu costumo dizer que o púlpito é dentro da nossa própria casa, porque aquilo que os filhos vê, aquilo que os filhos estão percebendo, as desarmonias, eles vão levar. Eles vão carregar. Então, muitas vezes até os pais podem dizer, mas o menino tá impossível, o menino grita demais, o menino só fala palavrão. Então, veja primeiramente o pai e a mãe, se ele não está copiando os de dentro de casa. Porque é muito fácil Verdade. a gente olhar verdade. e corrigir um erro no qual o erro já começa da liderança, de dentro de casa. Então, isso é uma questão que realmente precisa ser avaliado, né? Assim, É Valéria? verdade, precisa ser avaliado. Olha, os pais, ele tem tanta responsabilidade na hora de ter um filho, que se eles pensassem mais, eles teriam apenas um, ou então até tinha pai que ia dizer assim, eu não tenho condições não. E se Eu não- preparar. Se preparar. E se preparar. E se preparar primeiro para depois dizer, agora eu estou preparado para ser pai. Porque é uma responsabilidade muito grande, principalmente nos tempos que nós estamos vivendo hoje, não é? Onde está tudo muito mudado, os valores mudados. Então, eu preciso estar emocionalmente, psicologicamente bem. Eu preciso ser uma pessoa estruturada, uma pessoa tranquila, calma. Porque se eu for uma pessoa nervosa, estressada, mal comigo mesmo, eu vou passar isso para dentro de casa, para os meus filhos, para o meu marido. É briga, é confusão, é grito. E aí, como é que vai ser esse lar? O que é que a gente espera de um lar assim? Não é? Então, assim, é muito importante que se ande realmente se trabalhando. Não, eu não estou bem, eu vou procurar fazer uma terapia, eu vou procurar me relacionar melhor com Deus, porque do jeito que eu estou me avaliando e eu estou péssima. Eu estou sendo um mau exemplo na minha casa e no meu trabalho, aonde a gente vai. Aonde a gente vai. Porque o pior é isso, aonde a gente vai. Porque muitas vezes a gente até representa, né? Tem pessoas que representam perfeitamente fora. Mas quando chegam em casa, aí... Traz toda a E carga, Valéria, né? e mais a importância da gente reconhecer onde a gente precisa rebobinar a fita e reiniciar, como se reinicia um computador. Isso. Não Nunca acertei é até tarde. agora, mas eu vou acertar. Ei, gente, esse tema tá maravilhoso, mas o nosso primeiro bloco está acabando, mas não sai daí, que tem mais.